How are you doing? Vamos revisar rapidamente a Lesson C e a Lesson D. Há atividades sobre essas lessons, né, disponíveis na plataforma do Google Sala de Aula. Também foi disponibilizado no grupo da turma. O título da lesson é Do You Mind? Que significa Você se importa? O subtítulo aqui é Asking Politely, né? Fazendo perguntas de forma educada. A conversation que nós temos aqui é, né, do Adam e da Lucy. E há duas perguntas sobre essa conversação. A primeira é What does Lucy ask permission to do? And what request does Adam make? Analisando, né, então a conversation, vocês tiveram, né, vocês têm, na verdade, o áudio para escutar, né, observar a pronúncia das palavras, observar o vocabulário. Nós conseguimos observar aqui a primeira resposta, né? What does Lucy ask permission to do? Bem aqui, né, ela faz a seguinte pergunta, né? Ela diz, Sure, thanks, this is a great apartment. Do you mind if I look around? Né? Então, she asks permissions to look around Adam's apartment, certo? E a outra pergunta é, what request does Adam make? Qual é o pedido que o Adam faz para Lucy, né? Bem aqui. Ele diz, yeah, listen, I hate to ask this, but I'm running a bit late. Esse I'm running a bit late aqui significa, né, que ele está sem tempo, né? Would you mind helping me in the kitchen? Você se importaria em me ajudar na cozinha? Então, repetindo, would you mind helping me in the kitchen? Você se importaria em me ajudar na cozinha? Então, aqui nós temos request, um pedido com a estrutura would you mind, né, mais o verbo com ing. E aqui acima, né, nós temos um pedido de permissão, né, que aí ela utiliza a expressão, a estrutura. Do you mind if I look around? Você se importa se eu olhar, né, o apartamento? Então, né, são essas duas respostas para as duas perguntas. Com relação ao vocabulário aqui da conversação, né, um vocabulário muito fácil, mas só destacando aqui, né, o I brought é o passado do verbo bring, né, o verbo irregular, né, bring, trazer, brought, trouxe, né. Aqui acho que a pronúncia da I love this antique table, antique, né, no sentido de old, né, de antigo, antique table. E no mais, né, um vocabulário e aí aqui, né, bem tranquilo. Só destacando aqui mais um, que é well, would you chop, chop é cortar, né, pequenos pedaços e pequenas fatias, né, os onions aqui, que é a cebola, tá? Chop the onions. Ok. Então nós temos aqui, né, o destaque dessas duas expressões, do you mind if, não é? Para pedido de permissão, você se importa se, e aí, né, você tem o resto da frase. E como é que você vai responder a essa pergunta? Dizendo, no, go ahead. Ou seja, não me importo. Vai em frente. Né? E would you mind, né, mais verbo com ing. Você se importaria, né? E aí, como você vai responder essa pergunta? Não me importaria, not at all, de forma alguma. Certo? Então, são duas perguntas aí bastante, né, polite, educadas para se fazer para alguém, principalmente que você não conhece, não é? Em inglês. Aqui nós temos a prática, né? Vocês responderam lá na atividade, vocês fizeram perguntas utilizando as expressões que já estão aqui disponíveis. Então, a primeira já está feita como exemplo, né? Então, você tem, do you mind if I make a quick call? Você se importa se eu fizer uma ligação rápida? E aí você responde, no, go ahead. No problem, né? Estamos aqui colocando outra resposta para você. A segunda, number 2, do you mind if I open a window? Você se importa se eu abrir a janela? No, go ahead. No problem. Ou no, not at all, né? Pode ser também essa resposta. Number 3, do you mind if I use your bathroom? Você se importa se eu usar, né, o banheiro? No, go ahead. Number 4, do you mind if I take a cookie? Você se importa se eu pegar um biscoito? Né? No, go ahead.
Number 5, do you mind if I get a glass of water? Você se pode se eu pegar um copo de água? No problem. No, not at all. Number 6, do you mind if I charge my phone? Você se importa se eu carregar o meu celular? Então, são pedidos, né, de permissão, ok? Asking for permission. Tá? Próxima atividade é com relação, né, a pedidos em si, né? E aqui com a estrutura would you mind. E vocês percebem que a estrutura would you mind mais o verbo com ing. Esse verbo com ing indica que o verbo está na forma infinitiva, não está na forma do gerúndio. Então eu não posso traduzir. Você se importa respondendo a porta para mim, atendendo a porta para mim? Não. Você se importa de abrir, de atender a porta para mim? Certo? Então, tem o ing, mas aqui o verbo fica no infinitivo. Por que tem o ing, professor? Porque há uma regra aqui. Todo verbo que vem após o verbo mind tem que ter ing. O mesmo acontece com o verbo stop, né? Stop talking, stop loving. O mesmo ocorre com o verbo enjoy, enjoy studying, né? Esses verbos sempre, né, obrigam que o verbo seguinte tenha aí a partícula ing, mas que fique na forma do infinitivo. Então, as expressões ficam: would you mind answering the door for me? Né? Ok, já respondido. No, not at all. Would you mind putting this in the trash? Você se importa em colocar isso, né, no lixo? Number 3. Do you mind? No, not at all. A resposta sempre vai ser essas respostas padrões. Então, would you mind setting the table for me? Você se importa em organizar a mesa para mim? Would you mind making some coffee? Você se importaria, né, de fazer algum café? Would you mind helping me with the dishes? Você se importaria em me ajudar com os pratos, né, as louças? Would you mind turning on the oven? Você se importaria em ligar aí o forno ou o fogão? Né? Então, só uma observação aqui. É put, não é? Put, para você colocar ing, você tem que dobrar o último consoante, não é? Porque a regra aqui é consoante, vogal, consoante. Então, put fica putting, né? Com double T, com 2T. Né? O mesmo ocorre com set, né? Você tem consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar a última consoante aí para você acrescentar a partícula ing. Alright? Continuando, né? Strategy plus agreeing to requests. Como é que você vai concordar com esses pedidos? Nós temos aqui answer yes to agree to requests. Então, respondendo, né? Sim, para concordar com os pedidos, né? With can and could. Pedidos com can and could. Can, né? Posso aqui dizer que é um pedido mais informal, já o could se caracteriza como um pedido mais formal, ok? Mas, obviamente, não é o would, né, é sempre um pedido mais polite, mais formal, mais adequado para situações de conversação em que, né, você está conversando com a pessoa ali pela primeira vez, enfim, né? Então, nós temos o seguinte: can I look around? Né, eu posso olhar, né, observar o espaço, o ambiente. Então, você responde, sure, né, yes, go right ahead, ou apenas go ahead, né? Sim, claro, vá em frente. Com could you chop the onions? Você pode cortar as cebolas? Então, a sua resposta pode ser yes, sure, ok, no problem. Right? Então, perguntas com can e could, você pode responder, né, de forma afirmativa, né, como a gente vê na escrita aí, né? Yes, yes, e as outras variações de resposta. Answer no. Interessante. Answer no to agree to requests with mind. Se você tem um mind na sua pergunta, né, no seu pedido aí, você vai responder com no, né? Não se confundam. Vamos aqui então para a pergunta. A primeira pergunta é: do you mind if I look around? Você se importa se olhar, né, o espaço? E aí a resposta é no. Você não vai responder yes, vai responder no, que significa não, eu não me importaria.
né? Eu não me importo, né? Go right ahead, ou go ahead, ou no, not at all. Não, de forma alguma, não me importo, de forma alguma, tá? E aí com would you mind helping me in the kitchen? Né? Você se importaria de me ajudar na cozinha? Você não vai dizer yes, not at all. Sim, de forma alguma, não é? E aí não cabe essa resposta. A resposta correta é no, no, não, eu não me importaria, né? Not at all, de forma alguma. E aí você percebe que, né, faz mais sentido. Oh no, no problem. Oh no, no problem. Certo? E aí você tem essa atividade que vocês já realizaram, né? Vocês têm que escutar o áudio para poder responder, né? E aí, só para a gente verificar aqui o gabarito, né, da atividade, o number one diz, do you mind if I sit here? O estudante B, no, not at all, go ahead. Né? Number two, nós temos a resposta, somente a resposta do estudante B. Yeah, sure, no problem. Yeah, sure, no problem. Number two. Number three, sure, go right ahead. Claro, né? Vai em frente. Number four, só a resposta do estudante B é oh no, no problem. Oh no, no problem. All right? That's it. Aqui abaixo nós temos listening strategies, né? Could you do me a favor? Interessante, não é make a favor, do a favor, né? Could you do me a favor? Você pode fazer um favor para mim, né? E aí a primeira atividade aqui a gente, né, do áudio a gente não precisou fazer, porque o áudio aqui, né, é utilizado na parte B dessa listening and strategies, né, dessa atividade 3. Então, primeiramente, nós teríamos que ver, de acordo com o áudio aqui, não é? Qual é a pergunta? Está faltando parte da pergunta, não é? E aí, perceber se os falantes aí, né, do diálogo, eles concordam ou não com o que o outro diz, né, com o que o colega fala. Vamos aqui observar as respostas apenas, vocês já escutaram um áudio, né? Então, a number one é can you, e o restante da pergunta é can you keep them in your room? Tudo isso você escutou no áudio, tá? E aí no áudio a pessoa responde, né, sim. Então a pessoa agrees, né? So the person agrees with the question, right? Agrees. Então, marcaria-se aqui, não é o agrees. Number two, would you mind, aí, putting them in your room? Would you mind putting them in your room? E aqui, né, o interlocutor, ele respondeu, né, de forma afirmativa, ele concordou. Então, agrees, the person agrees as well. Number three, could you do me a favor? Could you make the garlic bread? Could you make the garlic bread? Aqui é make, né? Por que é make? Tudo que você faz com a sua mão, é manual ali, então você utiliza o make, tá? Então, o do são outras atividades, né, variadas, né, no sentido de verbo fazer, não necessariamente, né, que você utiliza a mão, né, para fazer algumas coisas. Então, make, quando você utiliza as mãos para fazer determinadas ações, coisas, etc, tá? Então, no number 3 aqui, a pessoa não concorda, doesn't agree, né? A pessoa não concorda em fazer o garlic bread, pão de alho aí, né? Garlic, alho. Então, do you mind if I borrow? Você se importa de me emprestar, né? Você se importa de me emprestar your hair dryer? Do you mind if I borrow your hair dryer? Né? Hair dryer é o secador de cabelo. Aí a pessoa doesn't agree, né? A pessoa precisa do hair dryer dela, né? Então, é isso. Essa é a lesson D que vocês já estudaram, já realizaram atividades sobre ela.